Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço aqui às pessoas que escreveram aqui no canal. Não todas, né? Tem bastante. Eu agradeço a participação de vocês aqui com os comentários, tá bom? Mandar um forte abraço aqui para Rosana Bastos, também aqui para o João Rocha. Temos aqui a Lúcia Severina Alves da Silva Severina. Temos também aqui a Sofia Castro. E também aqui a Maria Gabriela. A Maria Gabriela escreveu o seguinte aqui: bom dia, irmão Vanderlei, muito bom ouvir e aprender as mensagens. Muito gratificante, até amanhã, né? Temos também aqui a mensagem da Maria Rita, que compartilhou que ela tem 57 anos e vai acompanhar essa mensagem aqui por muitos anos ainda, né? Eu gosto de pensar que nós vamos perseverar até o fim. Uma definição para mim de perseverar até o fim é fazer de novo. Algo simples, amanhã a gente vai fazer de novo. Então, o que é perseverar até o fim estudando as Escrituras? Significa que hoje a gente vai estudar as Escrituras. E amanhã nós vamos estudar de novo. E depois de amanhã, de novo. Então, isso é uma definição de perseverar até o fim. Por isso que eu amo tanto quando vocês terminam aqui. Todos estão terminando dessa maneira aqui a mensagem, dizendo no final da mensagem, até amanhã. E tem muitos que colocam aqui, né, para participar somente a mensagem até amanhã. Isso é muito importante porque ajuda o engajamento do canal, tá bom? O YouTube entende que tem engajamento, que as pessoas estão participando, comentando. Então o simples fato de você colocar um joinha ou dizer até amanhã, né, já é uma participação no YouTube e ele acaba convidando mais pessoas a estudar as Escrituras aqui com a gente. Mas para nós tem um valor ainda muito maior, porque esse dizer até amanhã é um simbolismo de que amanhã nós vamos estar aqui juntos novamente estudando as Escrituras. Conforme eu falei, uma definição de perseverar para mim é fazer de novo. E amanhã fazer de novo, e depois da manhã fazer de novo. Por isso a importância dessa frase, né? Ter dentro de nós, dentro do nosso coração, dizer até amanhã. Esse compromisso que estaremos juntos aqui amanhã. Vamos lá para a mensagem de hoje do Vem Segue-me. Eu vou compartilhar com vocês aqui Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13. Aqui vai falar do batismo de João Batista. Não, o batismo de Jesus Cristo, tá bom? Os 4 evangelistas, eles falam sobre o batismo de Jesus Cristo, tá bom? E os 4 evangelistas também, eles vão falar sobre o Espírito Santo descer na forma de uma pomba. Então, isso está nos 4 evangelistas. Agora, eu escolhi Mateus capítulo 3 aqui, por quê? Essa mesma história aqui em Mateus capítulo 3, ela é narrada com 5 versículos. Em Marcos, ela é narrada com apenas 3 versículos, tá bom? E em Lucas, com 2 versículos, e em João também com 2 versículos. Então, aqui em Mateus, eu achei que ficou maior aqui a explicação e dá para nós extrairmos mais conteúdo, tá bom? E necessariamente eu posso pegar um versículo de outro capítulo aqui para explicar um pouquinho melhor. Então vamos lá aqui. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13, falando sobre o batismo de Jesus Cristo. Aqui começa dizendo: então veio Jesus da Galileia a João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Então a primeira coisa que fala é que Jesus Cristo, ele veio lá da Galileia, viajou 3 dias, né? Chegando no deserto ali, viajou 3 dias para chegar até João Batista. Por quê? Porque João Batista, ele tinha autoridade para efetuar o batismo. Ele era autorizado por Deus, então ele vai até João Batista ali, tá bom? Outra coisa que ele continua aqui no versículo 14. João opunha-se-lhe, porém, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? O relato de Mateus é o único que mostra aqui, tá bom? Que João, né, João Batista, ele se opôs a batizar Jesus Cristo. Ele falou: não, eu preciso ser batizado pelo Senhor. Você vem para mim batizar o Senhor? Não. Inclusive o batismo de João Batista, ele pregava falando que as pessoas precisavam se arrepender, precisavam confessar pecado. E Jesus Cristo ia confessar o quê? Ele nunca pecou, né? Então o João, ele se opõe aqui. Na palavra grega, que eu até anotei, ó, João se opôs. A palavra grega que parece aqui significa impedir, tentar e evitar. Então João tentou evitar fazer isso. Ele não se considerava digno de batizar o Salvador. Ele falou: não, eu preciso ser batizado pelo Senhor, né? O versículo 15 continua:
Jesus, porém, respondendo, disse: deixai por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E então ele o permitiu. Então vemos aqui que Jesus Cristo conversa com ele e fala: olha, a gente tem que fazer assim para cumprir toda a justiça. Essa palavra justiça aqui, né? Eu peguei o significado dela aqui no grego, e também significa retidão. Significa muitas coisas aqui, mas acredito, no livro de Mórmon, quando o Nefe ele está falando sobre esse episódio aqui também, é um dos que narra o batismo de Jesus Cristo, ele fala no sentido de retidão, para que se cumpra toda a retidão. O que significa isso, né? Cumprir toda a retidão. Bom, no livro de Mórmon é mencionado com mais detalhes ali, dizendo, fica lá em 2 Nefe, capítulo 31. É dito ali com mais detalhe que Jesus Cristo ele se batizou para dar o exemplo para as pessoas. E isso mostrava também o qual estreito é o caminho para voltar à presença de Deus. Ou seja, todas as pessoas que querem voltar à presença de Deus, necessariamente é essencial ser batizado, fazer convênio com Deus, tá bom? Então ele faz isso sendo um modelo para nós. Mas também quando implica aqui, né, para cumprir toda a justiça ou cumprir toda a retidão, é que por meio do batismo, as pessoas fazendo o convênio com Deus, elas podem ser limpas, se tornar retas, né, ser perdoadas dos seus pecados para comparecer perante Deus. Então tem esse significado aqui também. Vamos aqui para o versículo, deixa eu ver aqui, versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e o Espírito de Deus desceu como pomba, e vindo sobre ele, né? Bom, eu estou lendo em Mateus aqui, capítulo 3, versículo 16, tem uma diferença lá em Lucas, né, 3, versículo 22, diz que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como de uma pomba. Bom, o Espírito Santo ele não é uma pomba, tá bom? Joseph Smith ele explicou que o sinal da pomba havia sido instituído por Deus antes da fundação do mundo, que seria um símbolo do Espírito Santo na ocasião do batismo de Jesus Cristo aqui, tá bom? E muitos vão interpretar, por que a pomba, né? A pomba é o símbolo da paz. As escrituras não mencionam isso, tá bom? A gente por querer dar uma explicação, mas por que pomba, né? Uma coisa assim, a gente acaba falando, é por causa que é o símbolo da paz. Mas você não vai achar a pomba, né, como símbolo da paz em lugar nenhum nas escrituras. O que você acha sobre a pomba, né, é que elas também serviam como sacrifícios no altar do Senhor, tá bom? Então, ela é um animal, né, uma ave super dócil, né, e ela era sacrificada em favor do pecado de outras pessoas, tá bom? Para que elas pudessem ser perdoadas. Então, o Espírito Santo ele vem na forma de pomba aqui, né, numa forma corpórea, né? O Lucas ele declara aqui. Outra coisa que em Lucas declara que nos outros não declara é que após sair da água, lá no versículo 21, Lucas 3, 21, diz que Jesus orou primeiro e aí o céu se abriu. Então ele não foi saindo e veio ali o céu se abriu, a voz veio e a pomba veio e pousou sobre ele ali, né? Bom, então mostra que após sair da água, ele orou primeiro. Então o céu se abriu, aí o Espírito Santo desceu em forma de pomba e também teve uma voz no céu que dizia, né? Este é meu filho amado em quem me compraz. Então tem uma diferença aqui pelo livro de Lucas, né? Alguns acréscimos aqui, né, que nos fazem entender melhor o texto, né? Também nós queremos falar um pouquinho sobre a forma do batismo. É muito complicado, né? As pessoas têm vários tipos de batismo hoje em dia. Se você tem por base a Bíblia, as Escrituras, somente a Bíblia, é muito difícil você chegar numa definição a maneira correta do batismo. Por quê? Né? Se você pegar aí a palavra batismo, realmente no grego significa imersão, tá bom? Então, o batismo então tem que ser por imersão. Mas o problema é que nós encontramos outras escrituras no grego falando da palavra batismo, mas não significando imersão, tá bom? Por exemplo, a gente tem falando sobre o batismo no Espírito Santo, né?
E não é uma imersão. Como que é batizado a pessoa no Espírito Santo, né? O apóstolo Paulo, ele colocava, o apóstolo Paulo e os apóstolos, eles colocavam as mãos sobre a cabeça da pessoa e conferia ali o Espírito Santo à pessoa. Então, não necessariamente a palavra batismo significa mergulhar, tá bom? Tem essa definição, mas não necessariamente. A gente tem também aqui, deixa eu pegar rapidinho aqui para compartilhar com vocês, ó. Tem aqui aqui, ó, vou compartilhar outro versículo. Lá em Lucas, capítulo 12, versículo 50, fala do batismo como uma morte, né? Que Cristo ia ser batizado, mas Cristo ele já tinha sido batizado por João Batista. Então observe o versículo, né? Jesus Cristo diz aqui, ó: tenho, porém, que ser batizado com um batismo, como no minha angústia, até que venha a se cumprir. Aqui ele está falando do sacrifício dele, que vai ser no jardim do Getsemane e também na cruz. Então ele está falando que isso é um tipo de batismo. Então a palavra batismo significa imersão totalmente, sim. Então significa que Cristo se entregaria totalmente, né, nesse sacrifício, tá bom? Então não necessariamente toda vez. Então fica complicado, né, a pessoa sustentar somente apenas pela Bíblia que o batismo ele tem que ser por imersão, né? Porque existe a palavra batismo na forma que não é imersão também, né? Vou pegar outro versículo aqui, ó, quer ver? Tem a parte aqui de Paulo, né, explicando em Romanos 6, versículo 3, que ele fala: todos quanto fomos batizados, somos plantados na sua morte, né? Geralmente a gente pode usar o exemplo assim, se a gente vai lá, como que uma pessoa é plantada na morte, né? A gente vai lá no cemitério, a pessoa taca a mão para fora, né? Não, é coberto inteiro, né? Uma pá de terra cobre a pessoa, né? Enterrou a pessoa, sepultou? Não, né? Nós entendemos realmente que o batismo ele é por imersão, tá bom? Mas à luz também de outras escrituras. É difícil você pegar aqui e somente à luz da Bíblia e dizer isso, né? Não, tem que ser por imersão porque a Bíblia mostra isso. Tem outros pontos que não vão mostrar isso. Por exemplo, o exemplo de Paulo aqui dizendo, né, que tem que ser plantado justamente na morte como Cristo, né? Ou seja, plantados. Existem plantas, né? Se eu usar o exemplo da semente, a semente ela é coberta na terra, mas tem planta que você planta o talo, né? Não fica totalmente embaixo da terra ali. Então é um pouco complicado. Outro versículo aqui é Marcos capítulo 7, versículo 4, né? Quando os sacerdotes voltavam do mercado, eles batizavam várias coisas ali, ó. Eles dizem assim, ó. E quando voltavam do mercado, não se lavavam, não comiam. E muitas outras coisas há que carregavam, que encerravam em observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Essa palavra lavar aqui significa literalmente, se você for para o grego aí, significa batizar. Então eles batizavam o copo, batizavam o jarro e batizavam a cama. Então é muito difícil você imaginar eles pegando uma cama e emergindo totalmente embaixo d'água ali, tá bom? Então a palavra batismo também vai significar em muitos casos aí aspersão, somente limpar. Tá bom? Então é difícil você sustentar somente com a Bíblia que o batismo ele tem que ser por imersão. Também as palavras do batismo. Em um texto vai dizer, né? Tem que se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em outras vai dizer, em nome do Pai e do Filho. Então também as palavras do batismo, a pessoa fica incerto ali como que é as palavras do batismo. Bom, nós, né, deixa eu terminar o versículo aqui, que eu já dou essas respostas aqui para vocês. Faltou o versículo 17 aqui que eu ia compartilhar. Deixa eu pegar aqui. Mateus capítulo 3, versículo 17. Versículo 17 diz assim: eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado em quem me compraz. Bom, isso aqui se cumpre também, né? A mesma frase que está escrito lá em Isaías 42, versículo 1, que diz assim, ó: eis aqui o meu servo, em quem me sustenho, e o meu eleito, em quem me apraz, e a minha alma, e pus o meu espírito sobre ele, e juízo trará aos gentios. Novamente a palavra juízo aqui, né? Ou justiça ou retidão, tá bom? Então é por meio
de Cristo que vem essa retidão para nós, porque nós somos limpos por meio do sacrifício de Jesus Cristo, e ao fazer convênio com Ele por meio do batismo, a gente é lavado de nossos pecados e assim por diante, tá bom? Vamos aqui para falar alguma coisa sobre o batismo, né? Na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nós acreditamos realmente que o batismo ele é por imersão. Vou compartilhar só uma escritura aqui para finalizar, tá bom? Para explicar para vocês. Lá em 3º Nef, capítulo 11, o que está acontecendo? Né? Uma grande reunião de pessoas estavam no templo. Havia acontecido o sinal, né, da morte de Jesus Cristo. Houve terremoto, catástrofe, muitas coisas aconteceram aqui, né, no continente americano. E eles estavam reunidos, contando uns aos outros essas coisas que eles haviam visto, ouvido, né? E então eles ouviram uma voz que vinha do céu, né? E também eles ouviram, na primeira vez eles não entenderam a voz, a segunda, a terceira. Então depois eles entenderam essa voz e que dizia, né? Este é meu filho amado, né? E aí desce um homem com uma túnica branca descendo do céu e se põe no meio deles. Eles pensaram que era um anjo, mas era o próprio Salvador Jesus Cristo. Então, após a morte e ressurreição de Jesus Cristo lá em Jerusalém, também ele veio a esse povo aqui, né? E aí todos verificaram por si mesmo que ele era o Cristo. O Cristo deixou eles tocar nas marcas dos cravos das mãos, dos pés, do lado, né? E verificaram por si só. Após todos terem verificado por si só que ele era o Cristo, todos clamaram a uma só voz dizendo: Hosana, bendito seja o Deus Altíssimo, né? Então, ao proclamar isso, Hosana, né, significa uma palavra hebraica que significa salva-nos. Todos estavam pedindo salvação. E é muito interessante que após esse versículo, né, todos pedindo salvação, o que Jesus Cristo fala? Eles querem salvação, então eu vou dar a salvação para eles. Ele chama um homem chamado Nefe e coloca as mãos sobre Nefe e diz, né? Dou-te autoridade para batizar esse povo quando eu novamente tiver subido ao céu. Ou seja, se as pessoas querem salvação, precisam ser batizadas. Ele deu autoridade a Nefe ali para batizar as pessoas quando ele tivesse subido ao céu. E não só isso, ele fala exatamente como deve ser o batismo, as palavras e a maneira correta do batismo. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Ele diz lá em 3º Nef, capítulo 11, a partir do versículo 24, dizendo assim: Eis que estas são as palavras que devereis dizer chamando-os pelo nome. Né? Então não é somente eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Mas ele está falando que primeira coisa é chamar a pessoa pelo nome. O batismo é algo individual. Então fala o nome da pessoa, conforme ele diz aqui, e continua. Tendo a autoridade que me foi concedida por Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, amém. E então os imergireis na água, e depois saireis novamente da água. Então aqui ele fala completamente como é. Então não há dúvida para nós, né, que o batismo ele é por imersão, tem que chamar o nome da pessoa, declarar ali, né, que quem deu essa autoridade foi Jesus Cristo, né, ou seja, tendo sido comissionado, mandado por Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dizendo amém. E aí então imerge a pessoa na água, né, em sinal da morte e também no sinal da ressurreição de Jesus Cristo. Para nós, a morte de nossa vida anterior e o começo de uma nova vida como discípulos de Jesus Cristo. Tá bom? Então, falando aí um pouquinho sobre o batismo aqui com vocês, gratidão por poder compartilhar essa mensagem com vocês. Eu deixo essa mensagem falando sobre o batismo de Jesus Cristo. Tá bom? Eu sei que ele se batizou, embora seja santo, perfeito, ele se batizou para nos deixar o exemplo, tá bom? E para realmente mostrar qual estreito é o caminho. Todos precisamos fazer convênio com Deus para voltar à presença dele. É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.